Boa noite, telespectadores, alunos e alunas do Instituto São José, pais, responsáveis, todas as pessoas que estão dentro da live. Sejam muito bem-vindos ao São José Cast 2025. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou diretor da agência de comunicação desse ano. Ano passado fui vice-diretor e estou aqui novamente com um projeto para segui-lo em frente. E dessa vez eu tenho meu amigo, meu parceiro aqui, que vai me ajudar, me auxiliar durante a live. Pode se apresentar, por favor? Boa noite, senhores telespectadores. Eu sou o Frederico, eu faço parte da mesa diretora. Eu sou diretor da. Pode falar. Eu sou diretor do comitê que cuida dos refugiados. E hoje nós temos um assunto muito importante, não é não? Vou deixar aqui pro meu mano Arthur falar para vocês. Nós viemos falar sobre o assunto da Mini-ONU, né? Os desafios da ordem mundial e o impacto do racismo, construindo um futuro mais justo e igualitário, que será o tema da Mini-ONU deste ano. E para mais podermos avançarmos nesse tema e nesse assunto, nós estamos com dois professores, dois profissionais muito importantes e especiais aqui com a gente. Então, por favor, professores, podem se apresentar. Boa noite, telespectadores. Meu nome é Henrique, sou professor de língua portuguesa do Instituto São José. E hoje estou aqui com os nobres estudantes, Frederico, Arthur, professor Gilberto, para falar um pouquinho sobre o projeto, falar um pouquinho sobre um tema que é extremamente atual e de grande importância. Boa noite, telespectadores. Meu nome é Gilberto de Assis, sou professor de Geografia. Estou aqui na casa já há 8 anos, prestigiando aqui o trabalho, professores, estudantes, né? Sejam bem-vindos aí à nossa live para falar sobre as questões raciais e a importância da Mini-ONU como um projeto que a vem agregando ao longo dos anos muito conhecimento aí na vida dos nossos estudantes. Pois é, professores, é muito importante estar aqui vocês, profissionais tão qualificados, para discutir sobre esse assunto tão importante. E como o professor Gilberto falou, contem um pouco mais para a gente sobre a caminhada de vocês, para a gente ter mais um feedback assim sobre como foi a chegada na escola, como está sendo esse tempo aqui, quanto tempo vocês estão, né? O Gilberto falou aí 8 anos. Bom, né, já pegando o gancho, acho que a educação ela faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu venho da área da ciência da computação, fui profissional insatisfeito, resolvi partir para outros rumos. E quando eu escolhi a educação na minha vida, eu tinha certeza da importância da formação do ser humano, da criação dos princípios, né? Da vida escolar em si. Acho que todo professor ama o ambiente escolar e é isso que nos fortalece aí como profissional. Trabalhar no Instituto São José é uma honra. Eu sou ex-estudante dessa instituição, então minha formação acadêmica, social, ela vem dentro dessa instituição. Então hoje poder trabalhar e atuar aqui ao longo desses 8 anos tem sido honrado, digamos assim, né? Então, basicamente, a gente constrói pensamentos, a gente desenvolve projetos e o Instituto São José é um espaço muito acolhedor. A gente se considera uma grande família e eu acho que é isso que fortalece o nosso grupo com essa instituição. Uma história marcante do professor Gilberto. Eu tenho uma vida um pouquinho diferente. Eu já comecei na área da educação, eu me formei na Universidade de Brasília, sou pós-graduado também na parte de educação, já fui professor de língua portuguesa, gestor escolar, então já atuei dentro de sala de aula, fora de sala de aula na parte de direção, coordenação. Então eu já estive em muitos espaços dentro da própria educação que não necessariamente a sala de aula. E eu posso dizer que todos eles contribuíram muito para a minha formação. Assim como o professor Gilberto, também já tem um tempinho na casa, tenho já uns 6 anos. Olha São só. José. É uma casa realmente acolhedora, é um espaço de muitas trocas, principalmente entre nós, né, e os nossos estudantes. Então eu costumo dizer que eu aprendo mais com eles
do que necessariamente eles aprendem comigo. Com certeza. Eu costumo sempre dizer isso, eu aprendo muito, mesmo que a gente dê as mesmas aulas, por conta do mesmo cronograma, tudo é muito É diferente. verdade. Então, é uma experiência singular ser professor e ser professor no Instituto São José. Então, posso dizer que é algo singular, se fosse resumir a um adjetivo. Uau, impressionante. Vocês dois realmente inspiram muito nós, alunos, né? Principalmente nós que estamos no terceiro ano, chegando no final aí da vida acadêmica e escolar. E vocês são nosso fruto, né? O que nós vamos levar para a vida, principalmente para a faculdade, para o trabalho, independente de onde seja, a gente vai lembrar de vocês, isso é certeza. Agora pegando aqui, né, vocês, 8 anos, 6 anos de experiência. Se eu não me engano, a Miniono foi instaurada aqui em 2022. Isso. 2022. Os dois conhecem a Luísa. Bom, o Projeto Miniono, na verdade, a primeira edição dele foi em 2019 e ele era vinculado à disciplina de geografia. Certo. Ele Antes da pandemia. Exatamente. Quando foi 2020, ele ganhou um espaço maior e começou a ser um projeto acadêmico para todas as disciplinas, tentando incorporar a interdisciplinaridade dentro do projeto da ONU. Porém, nós tivemos uma pausa no processo, Pandemia. no período da pandemia. Sim. Né? Pode-se dizer que a primeira edição aconteceu em 2021, ali de maneira muito mais simples comparada com o que é hoje, mas é a raiz do nosso projeto, Sim. vem através desses acontecimentos. A Luísa foi a grande inspiradora do projeto, né? Ela teve a oportunidade de participar de uma simulação no curso de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Massa. E trouxe a ideia para a gente tentar fazer algum tipo de debate, alguma coisa que enriquecesse o nosso convívio e o nosso argumento escolar, né, dos estudantes. E o projeto começou a ganhar muita força a partir dessa ideia e hoje nós estamos aí, eu acho que num nível extremamente Com certeza. elevado. Você percebeu o tanto que o projeto vem crescendo e a cada ano a gente tenta trazer novidades, a cada ano o projeto vem ganhando novas diretrizes e eu acredito que é isso que faz a Miniono ser um projeto único dentro da nossa rotina escolar. Ela estava no segundo ano quando ela começou a inspirar o projeto, ou foi no terceiro ano? No terceiro ano. No terceiro ano. Para quem não sabe quem é a Luísa, ela esteve aqui presente no nosso podcast ano passado. Ela trocou uma ideia com a gente sobre todo esse caminho, né, que ela trilhou depois, inclusive, né, que ela seguiu a carreira do direito, está relações internacionais e pá, e que ela gostou muito, que foi uma coisa que inspirou ela realmente na vida profissional, né? O senhor conheceu ela? Chegou a conhecer ela? Então, eu não cheguei a conhecê-la ainda no período em que ela estava no Instituto São José como aluna. Na verdade, eu a conheci depois. Então, depois eu conheci a Luísa, conheci um pouco da história dela, inclusive conversando com o professor Gilberto e com os outros professores, e eu pude entender um pouquinho de como que foi a gênese desse projeto que eu posso dizer que já começou grandioso. Ele não começou pequeno, ele já começou grandioso, porque é uma iniciativa muito robusta. Então, assim, não é um projeto de um mês, é um projeto de um ano, de uma vida, Sim. que é tradição agora na nossa instituição. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, sobre a simulação desse ano, né, 2025, com base na simulação que vocês viram pela primeira vez, tem alguns pontos chaves que, tipo, dá para notar mais hoje em dia, que melhoraram, ou até mesmo que mudaram e aí, por exemplo, por causa da coordenação ou por causa dos alunos, alguma coisa assim, que vocês viram que cresceu, que até mesmo vou falar aqui, o podcast foi realmente uma mudança, o Gilberto sabe, participou do primeiro podcast, o senhor participou? Sim. Participou, Cheguei a né? participar também. Que foi no pátio, Exatamente. no auditório, bem improvisado. Durante a Feira das Nações. Isso, durante a Feira das Nações. Então, conta mais pra gente como é que foi essa primeira impressão aí que vocês tiveram com o podcast, com Feira das Nações, com tudo da primeira simulação mesmo, sabe? O nosso projeto, ele tem pilares, né? O primeiro pilar seria a escola, né?
Esse pilar tem a ver com educação e escola, essa relação da formação do indivíduo, da construção do pensamento, né? O segundo pilar são os professores e a coordenação, a questão da nossa liberdade de criação, da nossa liberdade Autonomia. de criação, da nossa autonomia e do apoio que nós temos dos coordenadores, diretores, né? Então a escola também ela abraçou o projeto, e isso foi muito importante para o desenvolvimento. E o terceiro pilar, o mais importante, que são os estudantes, né? Esse pilar eu acredito que tem muito a ver com a formação do indivíduo, com a questão do pensamento crítico, da sua responsabilidade social. Então, tudo que é pensado no projeto tem a ver com esses três pilares. Então, hoje o podcast, ele é uma realidade, né, aí no mundo tecnológico, e a gente percebe que os pilares estão presentes no podcast e a nossa ideia é sempre estar trazendo inovações e estar trazendo novas diretrizes que vão agregar benfeitorias na vida dos nossos estudantes. Então a gente está falando com formação de pensamento, a gente está falando com posicionamento social, com responsabilidade e com a capacidade que o aluno vai ter na resolução dos problemas existentes no mundo de hoje. Afinal de contas, como professor, nós estamos produzindo vocês para o mundo. Quem serão os jovens no futuro? Serão pessoas que vão lutar pelos seus direitos, que vão desenvolver pensamentos críticos, que vão solucionar problemas existentes no mundo global. Então o projeto ele tem essa linha de pensamento e a partir dessa linha de pensamento a gente foi criando todos os cargos de acordo com as necessidades que foram surgindo a cada ano, mas também com o intuito de incluir ao máximo o aluno em um local onde ele se sente bem, ou até mesmo ele participar de diferentes cargos ali e ter a oportunidade de construir ali um pensamento educacional e uma visão de mundo muito mais positiva. E o detalhe que é interessante é o fato de o que nós estamos fazendo aqui hoje já tem um ponto que vai reverberar por muitos e muitos anos. Então, o estudante hoje do Instituto São José, que passa por essa simulação, ele tem uma preparação para o mercado de trabalho, ele tem uma preparação para o nível superior. E eu falo isso com a propriedade de quem viu uma das maiores universidades do nosso país, a Unicamp, cobrar como proposta de redação a construção de um documento de posicionamento oficial, o clássico DPO. Então não é um projeto apenas que visa a formação crítica, a construção de posicionamento, ele também está preparando para os mais diversos vestibulares. É uma forma de inserir o nosso estudante não só com posicionamento crítico, mas com robustez técnica nas melhores universidades. E há também a questão, Henrique, da escolha das futuras profissões. Né? Nós temos muitos cargos que faz com que o aluno tenha um pouquinho da vivência que ele vai encarar futuramente dentro de uma rotina de trabalho. Então, hoje nós temos alunos que chegam aqui, professor, hoje eu faço relações internacionais por conta do projeto Miliono. Hoje eu estou cursando Direito por conta do projeto Miliono. Hoje eu quero trabalhar com tecnologia, com marketing, com comunicação por conta do projeto Miliono. Ou até mesmo estudantes que já tiveram oportunidades de emprego, porque no currículo acadêmico dele dizia que ele fez parte de um projeto e ele teve a oportunidade de mostrar quem ele era a partir desse projeto. Então o Henrique colocou um ponto extremamente importante na questão de preparar o estudante para os diversos desafios que eles vão ter futuramente. E eu digo por mim mesmo, que eu no primeiro ano cheguei, fui lá, abri o documento, qual a minha função? Será que eu vou ser da agência de comunicação? Não. Aí fui ver, cê é louco, vou ter que fazer um DPO. Não compensa fazer o DPO não, mano. Aí fiz o DPO, chegou no dia, mano, vou ter que ler esse DPO, li. Depois disso, foi um peso jogado fora. Que eu cheguei e comecei a debater sobre... Eu estava num país meio prejudicado, no comitê, e
eu tentava pedir ajuda e ajudar os outros ao mesmo tempo, e foi meio que um despertar vocacional para mim que, pelo menos naquela medida ali do ensino médio, no começo do ensino médio, eu estava muito perdido do que eu queria. Hoje em dia eu ainda estou meio perdido, mas naquela época eu falei, nossa, eu quero alguma coisa nesse ramo de conseguir debater sobre o que eu quero, sobre defender os outros, alguma coisa desse tipo, e veio muito direito na minha cabeça, por exemplo. E a gente tá numa escola católica que tem muito esse negócio de despertar vocacional, muitas vezes religioso, mas também temos um projeto que desperta o vocacional acadêmico, né? Que pode trazer pra gente uma luz no fim do túnel, querendo ou não. E também falando aqui, como vocês são muito inspirados pela educação e tudo mais, a gente já chegou a discutir muito em aula mesmo sobre o racismo recreativo. O racismo recreativo é uma coisa que passa às vezes despercebida dentro das salas de aula, dentro do nosso cotidiano. E como é que vocês fazem para lidar? Às vezes quando acontece um caso desse, vocês percebem algum aluno fazendo um caso de racismo recreativo mesmo, tipo, dá para perceber como é que vocês interferem sobre, porque é muito importante, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto é nós entendermos que a linguagem, ela sempre vem imbuída de um discurso. E o discurso por si só já carrega toda uma carga, que é histórica, que é familiar, que é ideológica. Então, por vezes, quando isso acontece, e não acontece só dentro da sala de aula, isso acontece dentro da repartição pública, isso acontece dentro da sociedade, cabe a nós, o primeiro ponto, fazer uma intervenção direta, buscar uma conscientização, porque, infelizmente, por vezes, hoje, existe uma cultura de naturalização. Então, uma cultura de naturalização do racismo é uma cultura de naturalização de todo e qualquer tipo de discriminação. No final, isso vira brincadeira, isso vira piada. E é uma piada que ninguém ri. É a piada que no final não tem graça. Não tem graça para quem sofre, não tem graça para quem faz. Então, acredito que um ponto é nós entendermos que existe essa bagagem, atuarmos para poder modalizar a linguagem dessa pessoa, auxiliá-la nesse processo, porque também existe o outro lado, Gilberto. Quantas pessoas usam expressões hoje, expressões que elas não conhecem, não entendem a carga ideológica, discriminatória que aquela expressão tem, mas pela força do uso, porque já ouviu, solta, fala, e no final, meu Deus, mas eu nem sabia que significava isso, eu nem sabia que era assim. Então cabe a nós, como seres humanos, como professores, atuar para poder intervir, conscientizar. Nós temos diversos autores, inclusive autores que aparecem nas nossas provas de vestibular, a pessoa que só fala de vestibular, né? Que aparecem nas nossas provas de vestibular no PAS, que falam bastante sobre a importância de nós debatermos cada vez mais sobre, entendermos a raiz histórica disso, inclusive na própria prova do PAS, Programa de Avaliação Seriada. Como exemplo de a própria Chimamanda toca nesse ponto, com o perigo de uma história única, a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, são nomes fortes hoje no campo da literatura, da academia, que buscam exatamente trazer uma conscientização da importância do debate sobre, para nós chegarmos ao ponto de minguar esse tipo de questão. A escolha do tema da aula, ela é sempre muito bem pensada. Não é assim, vamos falar sobre racismo. Não. Geralmente a gente faz um trabalho de tentar identificar os problemas existentes dentro do cotidiano escolar e da vida dos nossos estudantes. Então a gente tenta trazer ao máximo situações que são vivenciadas e que muitas vezes são camufladas, brincadeiras ou dizeres que na cabeça do estudante, isso não tem nenhum tipo de consequência futura. Então, este ano, quando eu, Viviane, professores, né, Henrique, teve uma galera que nos instruíram, nos orientaram, nos ajudaram muito na escolha do tema, a gente queria trazer um tema que realmente fosse impactante para a vida dos nossos estudantes. E aí a questão do racismo, hoje, infelizmente,
continua tendo uma crescente dentro do cotidiano escolar. Nós acreditávamos que seria uma temática que já seria excluída, e era uma temática inexistente em 2025. Mas o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, o ser humano evoluiu no espaço geográfico, mas o pensamento ainda continua atrasado para uma parte da nossa sociedade. Então, a ideia de trazer temas como racismo, que é o tema escolhido ali, né, o tema central desse ano, é tentar mitigar, diminuir ao máximo essas questões. Porque, como professor, às vezes não é difícil identificar. O grande desafio é conseguir solucionar. Não uma solução que seja, você está proibido de falar isso, mas uma solução de por que você está proibido de falar isso. Então, a nossa vida institucional, a nossa vida como professor, né, às vezes a gente tenta trazer isso não de uma maneira branda, mas de uma maneira mais consciente. Às vezes você reprimir ou oprimir não é o caminho correto para solucionar um problema que já existe há muito tempo aí na nossa sociedade. Então nós temos questões que vão ser trabalhadas esse ano que são importantíssimas na questão do racismo. A questão do racismo estrutural, a questão do acesso à desigualdade racial, de gênero, o alimento, a questão do racismo ambiental, quais são as soluções que serão encontradas para esses diversos problemas. Enfim, então eu acho que o professor, ele tem um olhar diferenciado, com certeza. A gente sempre tenta captar o máximo de que está acontecendo dentro da nossa sala de aula. E é a partir da identificação do problema que a gente vai encontrando metodologias para a sua solução. Então, o tema da ONU esse ano provavelmente foi em prol ou por conta de alguma situação como a que você matou aí no início da sua pergunta. Até mesmo porque se chegar a um ponto do professor ter que apontar o dedo na cara e falar você tá errado, pode acabar gerando até um desgaste maior, né? Pode gerar um ódio, um rancor no coração da pessoa que ela vai criar mais um ódio ainda e vai continuar fazendo essas piadas e tudo mais. E também é muito importante lembrar que o racismo não é uma coisa somente atual, que já vem de muito tempo atrás. Então, as pessoas já vêm lutando contra isso há muito tempo. Não vai ser você brigar com uma pessoa sobre isso que vai fazer com que acabe o racismo no mundo. E também o senhor comentou sobre as redes sociais, a internet. Como vocês veem hoje em dia a rede social influenciando no racismo? Vocês veem que influencia de uma forma positiva, combatendo o racismo, ou que pode ser de uma forma negativa, que pode mistigar mais ainda? Tem dois lados a serem considerados aqui, né? Primeiro ponto é nós termos hoje pessoas, líderes de movimentos sociais, dentro e fora da internet, que estão atuando para buscar exatamente uma palavra-chave: conscientização. Para conscientizar a população acerca da importância de falar sobre, de buscar formas de solucionar algo que, como você bem falou, Fred, tem uma raiz histórica, uma raiz que remete ainda à escravidão e, quiçá, anterior propriamente à escravidão. Sim. Porque o racismo, ele vem dentro do leque da discriminação. E a discriminação é algo que já vem há muitos e muitos anos, séculos. Então, acredito que, por um lado, nós temos sim pessoas, movimentos, líderes que estão criando páginas, estão buscando formas de mobilizar as pessoas dentro do campo da rede social, fora da rede social, para tentar gerar uma mudança na mentalidade em primeiro lugar, para depois gerar uma mudança a longo prazo que teria um efeito prático. Por outro lado, tem um lado negativo também, né, Gilberto? Exatamente. Acredito que existe uma questão de não é o que a internet te proporciona, é a maneira como você utiliza aquilo que ela te proporciona. O Henrique pegou num ponto-chave. Nós temos pessoas que são verdadeiros ativistas sociais, que muitas vezes não estão ganhando nada com isso, mas estão ali impondo, né, desenvolvendo, construindo pensamentos, né? E ao mesmo tempo, nós temos um lado negativo do processo, que são as pessoas que promovem dentro de uma rede social
questões que eles acreditam que serão blindados. Não vai dar em Não nada. vai dar em nada. Durante algum tempo, infelizmente, não dava nada mesmo. A internet já foi uma terra sem lei, infelizmente. Sim. Eu acho que a crescente da internet ela foi de maneira muito rápida e aí as pessoas não estavam preparadas para aquela quantidade de informação e começaram a utilizá-la de maneira inadequada. Então, hoje nós temos algumas leis raciais no mundo tecnológico. Hoje a gente já tem algumas situações que vão bloquear certos tipos de pensamento, mas infelizmente nós estamos iniciando a construção de uma conscientização digital. Sim. E eu acho que ainda é muito fraca no Brasil a questão da conscientização digital. E Nós temos pessoas envolvidas, nós temos grandes representantes da nossa sociedade isso. que estão aí batendo de frente, mas ainda é muito pouco diante de uma problemática gigantesca. Eu acho que o racismo, né? Essa palavra, ela tem um peso muito grande dentro da sociedade. Não só brasileira, como no mundo todo, né? Então, nós podemos ver países de origem negra, preta, eles possuem sim essa dificuldade dentro do próprio país, com as próprias pessoas que vão lá, vão visitar, por exemplo. Lógico que acontecem essas coisas lá, até coisas piores acontecem lá e a gente nem imagina. Então tem países que até hoje estão vivendo os horrores da antiguidade. Então, como por exemplo a escravidão. A escravidão, querendo ou não, ela existe hoje em dia. Disfarçada, mas existe. Não é certo, porque por causa da lei, tudo certo. As consequências da escravidão, né? Exatamente. As raízes. Exato. Exatamente. Elas- A gente tem consequências reais que infelizmente são originárias deste momento. E aí a gente vê uma coisa dessa, tipo, a gente tá aqui tranquilo no Brasil, como a gente não vê propriamente com os nossos olhos, a gente recebe na internet, por exemplo, alguma coisa em algum outro país e a gente fica, caraca, isso realmente aconteceu? Isso realmente existe hoje em dia? Isso não acabou há tanto tempo atrás? Por que isso está acontecendo ainda? E a gente fica abismado com essas coisas, porque é coisa de outro mundo acontecer isso realmente. Não é normal isso acontecer, não é todo dia que a gente vê uma notícia, pode ser, de uma pessoa negra morta, entendeu? Então eu acho que isso é preocupante nos dias atuais. Independente se, ainda mais por causa das leis hoje em dia, por causa da conscientização, isso continua acontecendo e isso é um terror. Isso é um terror que parece que não vai ter fim. E a gente está tentando fazer a nossa parte, né? E eu acho muito legal que eu até pensando assim, né? Todos os temas da Miniono que teve nos anos passados. Eu digo pela minha parte, 2023 foi minha primeira simulação. Esse ano é o tema que eu fiquei mais, sabe? Exatamente. Porque na hora que eu vi, que na hora da divulgação a Viviane mostrou, eu fiquei abismado. Porque eu tenho certeza que vai dar debate. E eu tenho certeza que vão ter muitas coisas para se falar dentro dos debates. Sabe qual é o nosso maior desafio? A questão racial em escolas. E algumas escolas, elas são trabalhadas naturalmente, né, por professores, mas digamos que uma manifestação geral dentro da instituição aconteceria apenas no dia da consciência negra. Então nós tínhamos um único dia para trabalhar um tema extremamente importante de maneira mais coletiva. Nós tínhamos professores, né, os próprios pensadores ali do Paz, tem obras do Paz, né, como por exemplo na parte da geografia tem Palmares, que é uma obra que remete muito às questões raciais. A gente consegue trabalhar esses assuntos dentro de sala de aula, mas não é uma movimentação coletiva. E eu acho que a movimentação coletiva é extremamente importante na construção de um pensamento, de uma consciência social. Então, utilizar o projeto da ONU como uma forma de pensamento coletivo foi, digamos assim, uma necessidade que nós tínhamos em trabalhar esse tema de maneira muito mais, de uma maneira especial, de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais correta, de mostrar para as pessoas que existem também outras formas de racismo, a não só o racismo coletivo.
a questão do racismo ambiental, a questão da dificuldade do acesso ao alimento por questões raciais, a questão da dificuldade de moradia que nós temos no Brasil hoje por conta de questões raciais, Emprego. a questão do emprego, do acesso à saúde. Então, o racismo ele não está presente em diversas partes da nossa sociedade. E a simulação ela foi um gancho muito importante para que a gente pudesse agregar essa consciência dos nossos estudantes. Um ponto que acredito que é de extrema valia, pegando um pouquinho aqui da fala do Arthur, eu sempre remeto a essa frase: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E eu costumo ver o seguinte: assim como essa frase, assim como nas letras das canções, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o presente repetindo o passado. Porque nós temos falas, nós temos posicionamentos, por vezes até mesmo institucionais, e quando eu falo institucionais eu falo de países. Já que nós temos leis raciais. Então, é mais importante para a organização de uma sociedade do que uma lei. Exato. As pessoas estão ali. É assustador, é algo assustador. A gente percebe hoje a chancela. O que mais me assusta não é necessariamente a existência do racismo, isso já é falando naturalmente. O que me assusta é a chancela, a legitimação de um posicionamento contrário, avesso da ética e da moral, por certas figuras. E quando eu falo figuras, até mesmo países. Por certas figuras que estão em uma posição que lhes dá uma legitimação muito grande. Então isso é assustador para mim, porque isso eu vejo nos livros de história. Isso eu vejo nos livros de geografia. Eu vejo a consequência drástica da escravidão no racismo, que gera o ponto principal para o processo de favelização, ainda no início ali do século XX, na formação das primeiras favelas. Uma marginalização que começa ali geográfica, mas tem uma raiz social, que vai para o campo literário, que vai para o campo cultural. Então, o que me assusta, principalmente, é o fato de algumas pessoas, alguns países chancelarem, legitimarem esse tipo de posicionamento. Por mais que a gente debata, por mais que a gente lute, ainda termos o avesso, o contrário, quem está ali remando contra. Isso para mim é assustador, muito assustador. E numa questão literária, né, uma questão política, nós temos até várias figuras que foram importantíssimas na construção aí, da nossa sociedade. No campo da geografia mesmo, nós temos o Milton Santos, que é autor das grandes, tipo assim, cara, é a maior referência que nós temos no Brasil da geografia. Preto, pais escravos. E muitos dizem ser o maior do mundo, né? O maior da história, o Milton Santos. Então, assim, cara, uma personalidade de extrema importância que não tem muitas vezes o reconhecimento. Machado de Assis. Machado de Assis no campo da língua portuguesa, passando por um processo de embranquecimento histórico. Até ontem havia pessoas que imaginavam que Machado de Assis era um homem branco. Não, até ontem tinham fotos espalhadas pela internet de Machado de Assis sendo um homem branco. Ontem nós tivemos uma palestra e essa palestra envolveu a questão de Monsenhor Domingos e toda a construção e todo o histórico racial que o Monsenhor Domingos e aí o Instituto São José tem, né, a congregação tem, de uma importância muito grande. E ele estava comentando que quando era um artista famoso, eles descobriam que era preto, eles colocavam uma luz muito forte próximo do rosto dele para quando bater a foto, ela dá um efeito de embranquecimento. Então, muitas vezes você encontra fotos de Machado de Assis, digamos que seria ali um Photoshop, né? A moda antiga, mas... E assim, a questão de pessoas se decepcionarem. Cara, esse artista é fenomenal, olha a voz dele, a voz do... é preto. E questões políticas no mundo ali, como a questão do apartheid, que já ocorreu em países que tinham leis, cara, que promoviam o racismo. Às vezes você comenta isso com um estudante dentro de sala de aula e eles, professor, isso é inacreditável. Para vocês entenderem que, como diz o ditado, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. E a gente luta para evitar repetir esse passado. Exatamente. Para deixar nas linhas da história. E apenas nas linhas da história.
Como uma evolução. E diante disso, vocês acham que o racismo na atualidade, ele aparece de uma forma mais disfarçada do que na antiguidade? Antigamente, né, na verdade. Então, existe uma tendência, até mesmo por conta da atuação forte dos ativistas, das pessoas que buscam essa conscientização. O outro lado tenta, por vezes, maquiar a linguagem, modalizar o discurso, para não parecer ser uma discriminação racial. Então, existe o racismo, é um fato, e cada vez mais ele está vindo de maneira maquiada. Então, ele vem maquiado na história de duplo sentido, na expressão ambígua, na história, na anedota, na piada que era para ter graça. Então, ele vem, ainda está muito presente, só que de uma maneira muito maquiada. Muitas vezes até com todo respeito, mas não sendo amigos pretos. não sendo racista, mas pois é, e a gente vê muito isso no dia a dia, a gente às vezes nem percebe. Exatamente. E outras questões, Fred, até mesmo como, por exemplo, oportunidade de emprego para as mulheres, que é um tema que está sendo trabalhado esse ano no Comitê da ONU Mulheres. É notório que mulheres brancas têm muito mais oportunidade de emprego do que mulheres pretas. Por muitos anos no Brasil, as mulheres pretas só tinham oportunidade de emprego no que nós chamamos ali de subemprego. Era uma empregada doméstica, era uma babá, uma pessoa que vai trabalhar com limpeza. Você vê uma mulher preta médica, uma mulher preta advogada, CEO. era um fato raro. Entendeu? E isso é um disfarce. As pessoas não, é porque vou fazer uma entrevista de emprego. Não, eu fui super justo, mas ela é mais qualificada. Não. E o pior, Gilberto, quando essas pessoas chegam a cargos elevados, chegam a um ponto de prestígio social, ainda existe outro movimento, que é o rebaixamento do mérito. Só conseguiu por causa disso, porque conhecia fulano, foi sorte. Uma discussão pegando o gancho aí para educação, a questão das cotas. E tem gente que acredita que está dando privilégios, entendeu? É a questão de parece que existe uma competitividade social. O ser humano ele muitas vezes fica disputando quem é superior dentro dessa conjuntura. Então, sempre eles vão estar criando barreiras e situações para tentar disfarçar os problemas, mas sempre os problemas vão surgir com uma necessidade de rebaixar o outro dentro da sociedade. Então, muitas vezes a gente não consegue imaginar, mas pessoas pretas hoje no Brasil têm uma alimentação muito mais limitada do que pessoas brancas. Professor, todo mundo? Não, a gente está fazendo um aparato de mais e menos, proporcionalidades, né? Para a gente tentar entender quais são os reflexos e as consequências disso para uma futura construção social. Sobre o tema da Minion desse ano, né? Ela trouxe esse peso realmente que é o racismo dentro da nossa escola. Não só dentro da nossa escola, mas fora da escola e diversos outros lugares. E os alunos vão debater isso na sexta-feira. Bom, amanhã nosso projeto se iniciará, né, com a abertura, com a Noite Brasileira. Vai ser uma maravilha, eu tenho certeza disso. Mas vocês, como professores que vão estar presentes na sala de debate. Eu não sei se o senhor vai estar. Provavelmente sim, né? A gente fica flutuando ali. O que vocês, hoje, quarta-feira, têm para dizer para os alunos que estarão em sala de debate na sexta-feira? Primeiro conselho, estudem. A brincadeira de quem pegou no beijo primeiro. Para os alunos de nona e primeira série que vão participar pela primeira vez aí, estuda. E o negócio não vai ser fácil, não. É importante ter um conhecimento muito profundo. Dentro de sala de aula eu falo, meus 2 alunos estão aqui para poder reafirmar. Eu sempre digo, dentro de um debate, conhecer a sua parte é fácil. Você precisa conhecer principalmente
o outro lado. Do outro lado. O redor. Quando a gente fala de uma simulação como essa, nós estamos pensando em países que vão fazer parte de um comitê. Muitos países. Muitos países, são muitas realidades socioeconômicas, são muitas realidades culturais. Por vezes você precisa ter a expertise de entender que talvez o seu argumento que encaixaria perfeitamente para poder debater, para poder ser aquela ponta de lança, vai bater exatamente na espinha dorsal, que é ponto constitucional de um país. Então, o seu argumento que era para ser ótimo, ele não vai ter valor. E eu vejo muitas vezes aquele ímpeto, aquele desejo de ir para o debate para poder ganhar, quando na verdade a gente está falando de uma diplomacia. Exatamente. Não é uma competição. Não é uma competição. E é muito bom, às vezes, também estar preparado, porque vai que esse país que tem uma parte constitucional é o seu, e você consegue refutar aquela outra pessoa, a pessoa está sendo uma hipócrita, né? Não? Exato. Isso aí, tem que saber tudo, filho. Exatamente. E eu acho que o segundo conselho seria a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande você Falar desse defendendo a bandeira de um país. É uma responsabilidade muito grande você colocar a sua opinião diante desse tema que está sendo apresentado. E é uma responsabilidade muito grande você participar desse projeto que tem uma importância muito grande para a nossa instituição e para todo o meio educacional aí do cenário global. Então, eu acho que tem algumas pessoas que, principalmente quem participa a primeira vez, né? Eu vejo muitos depoimentos de alunos do 9º ano que literalmente chega, assusta quando ele começa a ver todo aquele aparato que é criado e toda a postura e toda a responsabilidade que os alunos estão trazendo ali para esse projeto. Se sentem até intimidados por vezes. Então não venham assim, venham com aquele ímpeto de defender a sua opinião, venham com conhecimento acadêmico para formular argumentos que sejam realmente relevantes, mas também venham com a responsabilidade de você estar participando de um projeto importante e você estar com a responsabilidade social de colocar a sua opinião diante do que está sendo debatido. E também uma responsabilidade muito grande, pelo menos num tema importante e polêmico como é o racismo, eu vejo que talvez vai que uma pessoa interpreta errado e você fica mal falado por aí. Após o nosso projeto, você fique com uma fama que não caia muito bem, né? Que não seja muito boa. E é isso, né? É isso que eu tava pensando. Tipo. E também eu já vou deixar bem claro, quem tiver no meu comitê e tiver aí umas atitudes racistas, o bagulho não vai ser muito fácil, não. Legal aqui falar que nesse ano, né, arrumando aqui a decoração e tal, não foi uma decoração muito top, mas não sei se vocês podem ver, que ano passado e aos redores, a gente pensava só naqueles países ali, por exemplo, né, o Brasil tá ali de canto, mas sempre na ponta, Estados Unidos, Espanha, Argentina, todos, sempre. Agora, se você parar pra pensar, nesse ano, nós teremos os países africanos à frente. Então ali nós temos a bandeira do Senegal, da Gana, do Camarões, então que são países africanos, né? Eu acho legal falar que, tipo, quem caiu com esses países vai sim ficar atento, deve ficar atento, porque são leis do próprio país que auxiliam nessa parte de racismo e nessas coisas. E são coisas que muitas das vezes os outros países que estavam à frente nos anos passados vão ficar para trás, com certeza. E aqui estão as maiores vítimas desse processo. Exatamente. Quando a gente pensa em processos históricos, como a colonização, quando a gente pensa na questão da escravidão, A descolonização, as guerras a civis. questão da Conferência de Berlim, toda a organização europeia para o continente africano. Então, eles são as maiores vítimas desse processo. Então, talvez essa representatividade que nós estamos trazendo para esses países é uma oportunidade que no mundo global eles não têm. E os nossos estudantes vão ter representantes nesses países. E é muito importante a gente ter essa visão de que eles realmente são as vítimas dessa história. Não casos que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, também são vítimas. Mas vítimas enraizadas há muito tempo atrás são eles. Silenciada. E silenciadas muitas vezes. Muitas vezes a gente pensa, lá a maior parte da população é negra, nem deve ocorrer racismo. Mas mesmo assim ocorre, querendo ou não. Ocorre. E Por uma questão de formação de pensamento, né, Fred? Durante muitos anos eles foram influenciados por pensamentos racistas. sim.
Tanto que a questão dos conflitos tribais que ocorreram na África, boa parte dele foi pelas manifestações de pensamentos europeus, né? A questão da escravidão, persegue um inimigo da sua tribo, então vão levar ele para outro continente para ser escravizado. E isso fez com que os negros perseguissem os próprios negros. Foi. Então, muitas vezes eles eram vítimas de uma construção social completamente inadequada, mas que estava acontecendo dentro do seu... E a gente acaba caindo na fala da Chimamanda, o perigo de uma história única, uma narrativa, um ponto de vista, uma única fala, que gera uma cultura de pensamento que é passado do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o outro filho, até que se forma uma sociedade racista, autorracista, e no final ninguém entende. A história que não foi escrita por nós. A história que não foi escrita por nós, é escrita por outras pessoas. Os europeus A branquinhos. questão do darwinismo social e a superioridade, um pensamento científico Eugenia. completamente irracional. E é isso que muitas vezes eles tiveram acesso. Então, a simulação desse ano, eu acho que ela vai trazer uma revolução, com certeza, para o pensamento da nossa instituição. E eu acredito que, ao fim do nosso projeto, a gente ainda vai falar muito sobre esses temas, porque ela vai construir uma raiz de pensamento nos nossos estudantes. Amém. Esse que é o nosso objetivo. E pelas manifestações, e pela toda a movimentação que já estava ocorrendo antes do grande dia, a gente sabe que o caminho está sendo percorrido de maneira correta. E é muito importante que a gente discuta sobre isso, que a gente tenha essa consciência além do que a mídia nos mostra, como por exemplo o caso do Floyd, que veio à tona durante a quarentena, que todo mundo se sentiu Pela primeira comovido. vez um policial branco ser condenado à prisão por matar uma pessoa preta. E a gente tem que olhar pelos dois lados, que foi muito importante, mas que a gente não pode deixar se levar somente para um caso como esse nos torne conscientes Exatamente. em relação a um assunto Não como tem que esse. esperar uma tragédia acontecer Isso. para que uma solução seja encontrada. A gente tem que saber de tudo que acontece, né? Então eu acho que esse caso principalmente foi muito importante para a história, né? Eu acho que foi daí que surgiu também o Black Lives Matter, que revolucionou o mundo aquilo, pô. Hoje em dia, o símbolo, né, da mão fechada representa Ganhou muito. força. Ganhou né? muita força. Ele nasce lá no movimento Black Sim. Power, né? Exatamente, E Black ele Power. deu muita força nos últimos anos e foi, digamos, uma reconstrução Sim. de um movimento que foi extremamente importante para a história dos Estados Unidos. Cara, isso é sensacional, porque é a história sendo escrita aos nossos olhos, como o senhor disse que, com todo respeito aqui, nossa senhora, é muito repertório aqui, gente, não dá nem pra acompanhar. O professor Moisés aqui, nossa senhora, tadinho de quem tá na sala dele no debate. O senhor tá em qual comitê? Eu ainda não sei. Olha, é uma surpresa mesmo. Ele falou que daqui é o meu. Então vocês estudem, porque ó, eu e o professor Moisés vai ser louco. Não, e é isso, né? Eu acho legal que, tipo assim, a galera tá muito engajada esse ano, dá pra ver que eles estão realmente estudando, principalmente por causa do peso que é esse tema, né? Que veio à tona aí, e eu tenho certeza de que esse ano vai fazer história, assim, na nossa escola, na nossa instituição. Vai ficar marcado por muitos anos, e eu tenho certeza que daqui a uns anos também vai voltar. Vai voltar, porque isso vai ficar. A Isso vai ficar. reconstrução do pensamento. Exatamente. O pensamento ele é construído, reconstruído. Ele Exatamente. não pode parar. Né? Porque senão, se ele para, a gente deixa de ter muitos ganhos. A gente deixa de evoluir. Evoluir. Exatamente. deixa de O ser evoluir. humano está em constante evolução. Se essa evolução não acontecer também na forma de pensamento, ele basicamente não vai estar presente, sabe? Não vai conseguir entender os problemas e as soluções. Agora O que acontece no nosso mundo atualmente. Quer falar um pouquinho? Eu só falar um negócio aqui. Deveras, eu fico aqui até emocionado, né? De ter os professores qualificados como esses, de estar semeando aqui um podcast como esse, uma conversa muito interessante, que vai ser muito bom para todo mundo que estiver assistindo. Para todos os alunos que estiverem assistindo, né, que estão, né, estudando aí em casa, focados, né?
E é muito importante a gente conhecer um pouco, escutar dos nossos professores que estão todo dia assim do nosso lado, mas que às vezes a gente não tem oportunidade de escutar dessa forma deles, né não? Isso aí é massa. Agora, fugindo um pouquinho do tema aí do racismo, pra gente até diminuir o peso do clima, né? O que vocês estão achando aí da movimentação, né, vamos falar aí, dos secretariados, que foi o cargo que foi instaurado ano passado pela Natália, junto com a Viviane, né? Isso. E, assim, da agência de comunicação também, que são, por fora dessa parte de debate, assim, bem a massa disso tudo, tá por fora aí o secretariado e a agência de comunicação. Como que vocês estão vendo aí a participação deles? São os famosos bastidores. Isso. Por vezes, o público ele só se atenta ao que aparece no palco, mas se esquece de que o show acontece por conta e sobretudo dos bastidores. Isso é. Então eu tenho um orgulho imenso. Falo por mim como professor, um orgulho imenso dos meus estudantes que compram, abraçam esse projeto. Literalmente, a todo momento. Professor, eu preciso sair, eu preciso resolver isso aqui da Minioma. Professor, eu preciso fazer isso daqui da Minana, eu tenho que enviar isso daqui, eu preciso escrever isso aqui. Professor, me ajuda. Urgente. Isso daqui é urgente. Professor, você conhece um programa disso, daquilo. Então, não é apenas, Gilberto, a ideia de vou fazer para ter uma nota. Eu vou fazer porque eu acredito naquilo que eu estou E fazendo. o projeto, ele me chama, né? Ele quer, ele precisa de mim. Então, eu acho que os alunos gostam disso. Exatamente. É abraçar realmente a iniciativa. Então eu tenho muito orgulho, eu vejo com ótimos olhos. Para mim é um projeto que, na minha opinião, deveria ser replicado Em todas as em escolas. todas as escolas. E em todas as disciplinas, até mesmo assim, criar mais projetos como esse. É uma experiência muito boa, né? Esse projeto. A gente vê talentos. Talentos. É verdade. A ideia quando o projeto, nas primeiras etapas do projeto, os professores assumiam uma responsabilidade muito grande, professores de coordenação. E a nossa ideia era dar autonomia para o estudante. Os alunos, né? Sempre, sempre. Até hoje eu e a Vivi ainda brinca muito. Vivi, a gente ainda está fazendo muita coisa, que tem que fazer isso com os estudantes. Por quê? Porque é a partir daí que vai surgindo as responsabilidades. Isso é verdade. Então, hoje, você como diretor da agência de comunicação, você vive a agência de comunicação. Você não está aqui na agência de comunicação com o objetivo de cumprir uma obrigação. Você está aqui por satisfação. Você está aqui por prazer. Isso é Você tem verdade. um prédio aqui convidado hoje, que está aqui, cara, tipo assim, felizão de estar participando disso. Cara, Então, a agência de comunicação, o secretariado, muitas vezes são muito ativos dentro do projeto, sim. assumem muitas responsabilidades, porque tem que movimentar toda a organização, divulgação, né? E, assim como o Henrique também, é um orgulho muito grande saber que você joga essa responsabilidade para o estudante e ele corresponde, às vezes, muitas vezes, acima das nossas Quero expectativas. Então, é a certeza que nós estamos caminhando de maneira correta. É o ir além da sala de aula. E além da sala de aula. E o meu plano A era a agência de comunicação. Tanto que eu entrei na agência pra cuidar do podcast aqui com Tuts. Só que aí até veio aquele negócio. Eu acho que isso não é pra mim, eu acho que meu negócio é o debate. Eu não consegui ficar sem o debate. Não consegui. Cheguei aí, Viviane, preciso trocar. Preciso participar do debate. Ela foi lá. Deu um jeito. Acha alguém que queira trocar com você? Achei, fi. Tô felizão, tô aqui ajudando o Mantuts, aqui conversando com vocês e vou estar lá no debate também. Muito top. Tipo, é um negócio que inspira mesmo, né? Inspira muito e tira de dentro de você uma parte que você não conhecia. Muito importante isso aí, né? Eu acho muito importante porque vai além. Como eu disse anteriormente, vou repetir. Vai além da sala de aula. Por vezes, eu acredito que o estudante hoje, o estudante brasileiro, não só do Instituto São José, ele se sente apequenado, minimizado a uma caneta preta, uma folha definitiva de redação e uma prova de acesso ao nível superior. Então eu vejo que ele se sente por vezes ali mecanizado a repetir e fazer e repetir e não tem aquele espaço para poder mostrar o que ele pode trazer a mais. Ele pode debater,
ele pode apresentar alguma proposta, ele pode cuidar de algum mecanismo, ele pode mimetizar algo que está dentro da sociedade. Por exemplo, um diretor de comunicação. Isso, talvez, acho que nem passava pela cabeça do Arthur Não mesmo. anos atrás. Não mesmo. E assumir essa responsabilidade não é um projeto, não é um projeto pequeno, é um projeto robusto. É a cópia de uma simulação real que tem uma reverberação geopolítica magistral no nosso mundo. Então é uma oportunidade muito importante e vai ao encontro da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC quer que vocês, estudantes, tenham essa vivência. Fala Quer que muito vocês- de autonomia. Exatamente. A autonomia do estudante. Como o Henrique falou, a construção de um pensamento não é só do professor. Muitas vezes o estudante fala algumas coisas ou faz uma pergunta que ele deixa o professor ali embolado uma semana. E a partir daí, você vai aumentar o seu nível de conhecimento, porque a curiosidade ela vai fazer com que você pesquise, com que você traga mais informações. Isso é parte da rotina natural do professor. Então, quando a gente vê o nosso estudante chegando lá, batendo lá na porta da sala, professor, a gente quer te convidar para mais uma edição do podcast, Mais uma, né, Gilberto? é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. E é algo que eu sei que todo mundo tem a capacidade de deixar um legado ao longo da sua vida. E o meu legado é isso aqui. É eu chegar lá na frente, fazer uma reflexão de tudo que eu vivi dentro da minha carreira acadêmica e eu lembrar, caramba, mano, eu tinha alunos que eram fenomenais e que até hoje ainda são. Escreveram uma carta, a carta de convite. Exato. Eu peguei aquela carta padrão ofício, redação oficial. Olha que só dou aula disso no concurso público. Eu fiquei assim, Olha, vou dar os créditos aqui, né? Atrás das câmeras, Matheus José, muito obrigado. Matheus Rezende está dentro da agência de comunicação aí, nos auxiliando com os textos. Parabéns. Foi um documento realmente de muita, né, pessoalidade mesmo. Parabéns. E outros momentos que ainda virão, né? Como a gente vai ter, por exemplo, as crises que vão surgir na simulação Ave Maria, as e que crises. são apresentadas mais uma vez pela agência de comunicação. É o pessoal do secretariado que vai estar correndo para solucionar problemas relacionados debate à rolando leitura, debates acontecendo, pessoas que vão estar montando os estandes para a Feira das Nações. Inclusive, agora estão montando, né? Quando for no período noturno, a gente ainda tem a nossa Feira das Nações com convite a famílias, a amigos. Então, é um projeto que ele é vivo e presente na vida dos nossos estudantes durante muito tempo e que deixa um legado futuro. agora há pouco tempo, Gilberto, ontem, os estudantes, meu Deus, sobe aqui, arruma uma coisa pro stand, vai ali, vai acolá. Gente, é lindo de se ver. É lindo. Você abraçar pais, Dedicação. a comunidade familiar, os pais nos ajudando, pai ali sobe e puxa aqui um forca-gato, e puxa um stand, e bota ali e pensa numa... É muito lindo, porque é um projeto que pega a comunidade, é a escola, é a família, são braços ali que estão juntos para fazer acontecer. Ontem você precisava de ver, Gilberto, aqui na escola. Lindo de se ver, lindo de se ver. A movimentação. Nossa Senhora. E pessoas importantes. Esse ano a gente tem na abertura o João Neto, né, um influenciador digital extremamente importante para o contexto racial do Brasil, né? Já fazendo uma divulgação aí no Instagram dele, Tinha que Ser Preto, fala muito de obras e personagens históricas que remete ao racismo aqui no Brasil. Então, quando a gente faz o convite, que nós começamos a construir com ele um pensamento de como era o nosso projeto, ele se sentiu maravilhado de poder participar desse projeto. Então, ao longo dos anos, a gente tem apresentações artísticas, a gente tem pessoas importantes que vêm falar sobre o tema com os nossos estudantes. Então, é um projeto que também traz muita coisa que acontece no mundo atualmente para dentro da nossa instituição. E o nosso estudante hoje ele tem a oportunidade de vivenciar
diversos tipos de informações e diversos tipos de posicionamentos sociais que vão ser muito importantes na sua construção como cidadão. Então, isso é a Minion. Parece que é pouca coisa, né? Mas A Miniona é aquele projeto que a gente começa o ano letivo já pensando no meio do ano como é que vai ser a Miniona. A gente tava um dia na sala de aula e entra a Viviane. Gente, a Minion. Coffee break. aí chega uma fase que ninguém quer ouvir falar de Minion. Chega de Minion, pelo amor de Deus. Muito de Deus, tá? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem esse ano uma nova atração que não teve o ano passado, que é a Noite Brasileira. O ano passado a gente teve ali o nosso buffet, né? O Coffee Break. E esse ano optamos por uma Noite Brasileira, né? Uma noite que a gente vai ter música, comida, ali uma interação entre professores e estudantes. Então, é uma novidade. E eu acho que é uma novidade que foi muito abraçada pelos nossos estudantes. A gente teve basicamente todos os estudantes empolgados em querer participar da Noite Brasileira. A gente tem estudantes que estão mega comprometidos com a ornamentação dos estandes. A gente tem estudantes que estão aqui, Henrique, me ajuda a construir um DPO para eu poder ter uma argumentação válida, algo que seja. Então, Buscando são mesmo. as bases da nossa. A gente tem uma agência de comunicação que está lá editando vídeo, que está produzindo conteúdo. Temos o pessoal do secretariado que está aí organizando. Então, ela traz uma movimentação muito importante do coletivo para a nossa instituição. E isso agrega muito valor à nossa construção educacional. Eu não sei como é que chegou em você, no senhor, sobre fazer a Feira das Nações no ginásio. Como essa ideia se alimentou? Acho que diante de uma necessidade. Eu acho que tem duas visões, Arthur. Eu acho que dois pontos que são extremamente importantes. Primeiro, eu acho que o São José é sempre muito preocupado com o conforto que os nossos estudantes vão ter dentro da instituição. Então, isso é perceptível. Por exemplo, a mudança das carteiras, né? Hoje a gente tem carteiras muito mais confortáveis, muito mais Cômodas. adaptadas à realidade do estudante. Então, o Aquaplay, que foi criado agora para os estudantes menores, né, cara, que a minha filha, por exemplo, que está ali iniciando lá na primeira série, é maravilhada com aquele espaço. Temos, por exemplo, o Fute-Mesa, que foi algo pedido pelos estudantes, né? Temos os jogos de interclasse, que geralmente são os estudantes que ficam movimentando. Então, a escola sempre tenta estar estruturando o melhor para os nossos estudantes. Vamos concordar, né? Que estrutura! É louco. Jogo... Tá nessa sala aqui, essa sala de podcast é um grande exemplo do que eu estou falando agora. Fala uma escola aí que tem uma sala de podcast pra gente conversar aqui com vocês. E aí, esse ano, viu que o nosso pátio necessitava ali, né, de uma reformulação. E acho que vai ser algo muito válido para a instituição. E ao mesmo tempo a gente ganhou, eu acho que a honra de fazer a nossa Feira das Nações No ginásio. Ginásio de esportes. Inclusive aqui, antes de continuar, estão todos convidados, alunos e pais de casa, para vir na Feira das Nações, né? Porque é um evento aberto, é para todos vir. Depois de amanhã, sexta-feira, à noite, começa às... Tem horário definido já? 7 horas, 19 horas. Às 19 horas, o Instituto São José está aberto para receber vocês. Será uma honra. E aí eu acho que é um ambiente mais organizado, né? Eu acredito que o ginásio de esporte ele tem o seu glamour, né? Você Lindão. que jogam lá no ginásio vê a responsabilidade que é pisar dentro daquela quadra. Então eu acho que a Feira das Nações ela vai ter um ganho. Eu acho que o ginásio foi uma solução diante de uma necessidade para evoluir a estrutura da nossa escola, mas que foi uma solução muito bem pensada e muito inteligente, que vai trazer com certeza um ganho visual muito mais atrativo, tanto para os estudantes que vão estar apresentando, quanto para os visitantes que vão estar
chegando aqui para prestigiar o trabalho que está sendo produzido. E é muito importante pensar que também, mesmo numa ocasião como essa, com o pátio reformando, a gente ainda tem outro lugar para sediar aí a nossa feira, que é um evento muito importante pra gente, que após um tempo longo de debate, a gente tem um momento maior de registração, de conhecer Vamos dizer que uma festa, uma comemoração. uma comemoração, um momento para aprender ainda mais sobre os países que a gente está ali entrando em cada Realidade. Aham, então, muito importante. Quando eu participava ali, quando eu apresentava para os outros, eu aprendi muito sobre a Arábia Saudita ali. E para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, como é que está sendo aí essa despedida de um projeto que foi tão importante em suas vidas? Chorar. Por um lado, eu estaria sendo hipócrita falar que eu não aguento mais. Só que vai fazer muita falta. Isso é inevitável. É inevitável a falta que vai fazer. Quando eu começar ali o ano que vem, eu pensar, nossa, tô aqui quase entrando na faculdade e minha irmã vai entrar no 9º ano, vai estar começando o projeto ali na vida dela, da Minhono. Vou querer participar, vou querer vir participar da Feira das Nações. Vou querer tudo. Vou sentir uma falta no meu coração. Ótimo, Gilberto, anota aí. Com certeza. Não, com certeza vamos sentir. Trabalho voluntário. Voluntário pode Agência de comunicação mais um ano, né? Eu acho que assim, o projeto ele fica marcado nas nossas vidas, né? São 3 anos de muita experiência, sabe? São 3 anos, igual o Fred falou, chegar no início do ano já pensando em Minhono. Porque é um projeto tão grande que ele vale ponto em todas as notas. Isso é muito importante pra gente, querendo ou não. Alunos de ensino médio. Isso. Né? E eu acho que o jeito que nós somos inseridos dentro do projeto marca nossas vidas. Porque eu vou dizer pela minha parte, né, Arthur Fernandes. Sua experiência. 3 anos de agência de comunicação. Desde o primeiro ano. No começo era mais uma coisa tipo, caraca, vou tirar foto, vou gravar uns vídeos e vou me divertir. Mas passou a ser um itinerário para mim. Porque mesmo eu estando à frente da agência de comunicação 2 anos já, eu estou por dentro das coisas da Minhono. Então, além de estar em todos os eventos, digamos, do Instituto São José, Todos os dados, que né? envolvam a Minhono, eu estou presente, por exemplo, na formação de mesa diretora. Então, é uma coisa que me forma como aluno, entendeu? E saber que, por exemplo, nós estamos aqui hoje gravando esse podcast, me conforta muito saber que eu estou aqui hoje, porque eu sei que o projeto ele vem do Ian Bastos, do PJ Pires. E tem mais um aluno que eu esqueci o nome, não sei se vocês lembram, ele é moreninho, cabelo castanho. O Ian foi vice dele. Menção honrosa aí a você, que a gente não lembra o nome. Menção honrosa. Enfim, eu tenho certeza de que esse projeto do podcast, ele vai seguir em frente. Eu não quero deixar ele morrer. O Ian, ele falou muito, me elogiou muito esse projeto pra mim, ele me explicou várias coisas, ele me ajudou bastante. Matheus Fontes, ano passado, me ajudou bastante. O Thales, sempre presente. Então, essa movimentação desse projeto, eu tenho certeza que vai sim evoluir. Então, com base aqui, ó, essa iluminação nós não tínhamos ano passado. Já temos. A decoração também não tínhamos. Os lanches, patrocínio. Menção honrosa agora, Tortas e Sonhos. Muito obrigado, Ana Vitória. Muito obrigado, Tortas e Sonhos, por estar auxiliando o nosso podcast. E então acho que isso ficou no meu coração, sabe? Eu não sabia fazer nada disso. Eu não sabia mexer com nada disso. O Apolinho, que está por trás das câmeras aí na edição aí, a gente pegou e foi ensinar ele hoje. Então, assim, graças a Deus. Futuramente, como ele continua, Exatamente. E uma coisa importante também da ONU é essa passagem de legado, né? Você constrói a sua história, mas você também tem a oportunidade de compartilhar a sua história com outras pessoas que estão iniciando a construção da história deles. O Fred falou agora, o ano que vem ele está saindo e a irmã dele vai estar iniciando a primeira edição. Olha só, gerações estão flutuando no nosso projeto, participando ativamente.
E eu tenho certeza que isso ainda vai repercutir e perseverar por muitos anos. Sim. Existe um apoio institucional muito grande. A gente não pode deixar de frisar o apoio que nós temos da direção, da coordenação, Com certeza. Da da congregação em si, né? Eu acho que vários pedidos que a gente acreditava, vamos pedir microfone, Vamos pedir uma mesa, uma salinha. as coisas. E quando vem acontecendo, a gente, caramba, é muito importante Realmente está acontecendo. a gente se sentir. Eu acho que é daí que vem a sua responsabilidade de viver o projeto. É você saber que uma pessoa está te apoiando, está acreditando nas suas ideias. Exatamente. E você tem que contribuir também, né? Você tem que ali fazer parte de tudo isso que está acontecendo. E é isso, aos poucos isso aqui vai evoluir, né? A sala de podcast, toda a estrutura da Feira das Nações, eu tenho certeza. A irmã agora, ela buscou as barracas, né? Agora nós temos nossas próprias barracas. Nós tínhamos, pra você ter uma noção, as nossas estruturas eram emprestadas, né? Agora são nossas, realmente Agora nós temos autônomas. estruturas Isso nossas. é um grande avanço para a Minion Então e você para a percebe escola. que, não, e assim, você percebe que a escola acredita que isso está sendo importante, que isso vai engrandecer tanto a instituição como os nossos estudantes. Eu tava olhando aqui agora, o Frederico percebeu que em 2023, eu me lembro até hoje, em 2023 nós demos início ao podcast. E nós fizemos um podcast de teste antes da Minion. Inclusive eu tenho as fotos aqui até hoje. Eu, Ítalo e Delano. Não, eu, Ítalo, Delano e o Ian. Essa sala era infinitamente menor, não tinha praticamente nenhum desses recursos que tem hoje. Eu me lembro até hoje de mais um detalhe. Eu vi essa logo, todo esse design no papel. Eu vi quando isso chegou até mim no papel, com essas cores, dessa maneira. O que você acha, professor? Nossa! Por isso que eu parei aqui agora, o Frederico achou até engraçado, que eu parei, eu literalmente, eu voei mesmo. Eu voei ali a 2023, eu vi isso daqui nascer, né? E olhar para o passado, olhar para o presente, vislumbrar para mim um futuro. Talvez isso daqui vai ficar, talvez não, vai ficar ainda melhor. Com Hoje nós certeza. temos uma estrutura incrivelmente tecnológica, então a gente já consegue vislumbrar, Gilberto, uma tecnologia ainda mais rebuscada, sabe? Aproveitando os espaços dessa instituição. Quando que a gente, Gilberto, ia olhar para o lado de cá, que nós no ensino médio praticamente nem frequentamos, iríamos visualizar uma sala de podcast. Uma sala de podcast. Inclusive, eu me lembro da época em que a gente discutia para ver qual seria o nome do podcast. Exatamente. Nós chegamos ao São José Cast depois de muita discussão. E o privilégio que os nossos estudantes têm. Não são todas as escolas, infelizmente. Queria eu que toda a instituição tivesse o pensamento que a nossa instituição tem, porque eu acho que todo estudante deveria ter acesso ao que nós temos. Somos privilegiados, com certeza. E aos próximos estudantes que vão ter acesso a esses postos como o Arthur tem hoje, podem contar com a ajuda dele. Podem contar sempre com a ajuda do Arthur. Ele vai se sentir muito feliz, muito disposto de estar ajudando vocês, né, não, professor? O que você acha? Eu espero o Trabalho seguinte. na simulação até nas férias. Vixe Maria, nas férias, não para não, hein? Mas assim, Mas da Minion, não. inclusive eu até pensei, esse ano tava até comentando não sei se foi com você, mas sobre escrever um documento do podcast, para deixar guardado. Um legado, né? Como utilizar a sala de podcast para a próxima diretoria, por exemplo. Gostei. Então, porque eu acho importante isso, até mesmo o Apolo Instruções básicas. instruções básicas de como posicionar as câmeras, como arrumar os microfones. E a questão da sua experiência de vida. Exatamente. Falar de tudo. Não, e também até consultar o senhor, né, que tem 4 Todos os anos de anos podcast. agora, todos os diretores vão ter que fazer Vou fazer uma formação com ele. Vou vir aqui na escola fazer uma formação como mexer no podcast.
Eu A acho gente que já tem interessante. mais um palestrante. Exatamente. Futuramente. Dois palestrantes. O passado é o nosso aluno aí que trouxe o projeto, o futuro é o nosso aluno Arthur Fernandes. E Frederico Filho. Frederico. Aí. É. Mas então, professores, nosso podcast já tá com bastante tempo de duração. Infelizmente, eu queria ficar mais tempo aqui conversando. Eu queria demais. Tá muito bom, mas eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês não têm ideia do quão importante é isso aqui. Quão importante é não só para nós que estamos aqui presentes numa quarta-feira à tarde. Então, é importante para os outros alunos que estão assistindo, né? Que vão participar da simulação, os alunos que estão chegando agora, os futuros, porque eu, antes de iniciar a ideia do podcast, de seguir com ela, assisti todos os outros. Então, foi para mim uma experiência muito boa. Como forma de agradecimento, a gente vai entregar uma coisa aqui para vocês. Uma lembrancinha, né? Eu também queria dar uma palavrinha aí. Muito obrigado aí, professores. De toda a resenha aí que tem por trás dos bastidores aí, entre a gente. Todas as dicas que eu peço aí pro nosso professor Moisés. Mas, muito obrigado aí por esse papo que nós tivemos aqui hoje. E, como o Arthur falou, temos uma lembrancinha aí de coração. Não é aquele negócio assim, cacau show. Mas é de coração. E bora entregar? Vamos? 3, 2... Aê! Bota pra câmera. Isso, cê é louco. Patrocina o podcast São José Cast ano que vem. Fica a dica. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado, Torto. Muito obrigado, Apolinho, por estar por trás das câmeras. Obrigado, em primeiro lugar, professor Moisés. Agradeço. A gente, Henricão, é um parceiro na instituição. Acredito que essa interdisciplinaridade de disciplinas tão distintas, muitas vezes, estarem agregadas, mostra que o nosso projeto tem uma importância muito grande. E como professor, acredito que é um orgulho muito grande perceber tudo que está sendo construído, que foi construído, e ser um membro ativo e participante desse projeto não tem explicação. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço de coração, que Deus abençoe aí as suas vidas. Amém. Boa sorte aos nossos estudantes nesses próximos dias aí, que é onde vai ocorrer a nossa simulação. E eu tenho certeza que a gente vai finalizar o nosso projeto aí na sexta-feira, durante a Feira das Nações, de uma maneira muito alegre, muito descontraída, que afinal de contas, né, apesar de toda a seriedade, é um projeto também que traz uma alegria muito Com grande certeza. para nossas vidas, e isso não tem preço. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado pelo convite, Arthur, Frederico, professor Gilberto. É um momento marcante. É um momento, como eu disse, o primeiro adjetivo que eu usei para começar esse podcast é um momento singular para mim, enquanto professor, enquanto formador, enquanto ser humano. É um projeto pelo qual eu tenho uma estima muito grande. Eu posso dizer que eu vi lá no início, não estive aqui nas primeiras discussões, mas eu vi esse projeto nascer, com o Gilberto correndo para um lado, a professora Keila Vilaflor correndo Realmente. também. Então, assim, é engrandecedor para a minha formação, para mim enquanto ser humano. Então, eu só tenho a agradecer. Já quero parabenizá-los de antemão, Frederico, Arthur, Apolo, Matheus Rezende, por toda essa estrutura, por essa organização e essa elegância na forma de abordar, na forma de falar e na forma de organizar. Então, meus parabéns já de antemão. Por mim, Gilberto, era 3 para 3. Muito obrigado, então, a todos os telespectadores. Valeu, galera! E amanhã se inicia nosso projeto. Bom projeto para todos. Que Deus abençoe todo mundo. Que seja um projeto maravilhoso e historicamente para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, rapaziada, pela audiência de vocês. E lembre o que os nossos professores disseram, responsabilidade, estude bastante, porque vai ser porradaria esses próximos 2 dias. O negócio vai ser... O negócio vai ter osso. Então é isso aí, galera. Boa simulação para vocês amanhã. Valeu! É isso, seus bonitos!